Olá, pessoal, boa noite. Continuando os conceitos que nós vimos de derivada nas duas aulas anteriores, aqui eu trago um pouquinho revisando, né, o que nós já vimos anteriormente. Então, a primeira regra de diferenciação é a chamada regra da potência, onde a gente pega uma função, né? Então, aqui eu tenho como exemplo, vou ampliar um pouquinho mais. Então, aqui eu tenho como exemplo uma função x elevado a n. Então, quando eu derivo essa função, o que eu faço? O n, que é a minha potência, ele vem à frente da minha função, e o meu expoente, eu subtraio uma unidade. Então, essa é a chamada regra da potência. Então, relembrando aqui, eu trago um exemplo. O 4, que é a minha potência, ele vem à frente da minha função x, e a minha potência, que é 4, eu subtraio uma unidade. Então, 4 menos 1 fica 3. Então, aqui nós temos a aplicação da regra da potência, né? Uma outra regrinha que nós vimos também é a regrinha do múltiplo constante, né? Então, quando nós temos uma função que existe um coeficiente na frente da minha incógnita, né? Ou seja, um valor real. O que nós fazemos para derivar essa função? Nós colocamos em evidência esse múltiplo, né? No caso, esse número real, né? Esse número inteiro, e derivamos apenas a função x, né? Então, somente o elemento que acompanha o x que a gente vai derivar. Então, a gente coloca em evidência esse elemento e deriva somente o x ao quadrado. Aplicamos a regrinha anterior, que é a regra que nós já vimos aqui, que é a regra da potência, onde o número 2 vem à frente e a gente subtrai uma unidade da potência. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, a gente tem x elevado a 1. Então, 5 vezes 2 dá 10x. Então, a gente tem isso como resposta, tá? Então, aqui nós temos a regra da potência e a regra do múltiplo constante, tá? Só para a gente relembrar, eu trouxe um outro exemplo, que a gente tem aqui uma função, que é uma fração, no caso, né? Onde na parte inferior nós temos uma raiz e potência, certo? Então, vamos só relembrar que eu preciso transformar isso antes de começar o resultado propriamente dito, tá? O desenvolvimento. Então, como primeira etapa, o que a gente faz? Nós vamos tirar da raiz esse elemento. Então, como que eu faço esse processo inverso? Então, o inverso da raiz é a potência. Mas de que forma que eu represento essa potência? A gente vai adotar a potência que já está acompanhando a incógnita e o valor da minha raiz, ele vai passar no denominador dessa potência. Então, ó, a raiz é cúbica, então o 3 ele vem como denominador dessa potência. Então, assim, a gente consegue extrair da forma da raiz e converter para a forma de potência. Mas é claro, pessoal, que nós não conseguimos resolver isso se ele estiver no denominador. Nós precisamos elevar isso daqui para o numerador. De que forma que nós conseguimos isso? Elevando para o denominador, nós colocamos o sinal negativo. Então, dessa forma, eu consigo agora desenvolver a minha função. Então, a minha função, esse número 1 aqui, ele é simbólico. Então, 1 vezes do x é o próprio x, né? Então, a gente pode aplicar a função agora, ó, x elevado a menos 2 sobre 3. Aplicando a função derivada, né? Derivando essa função, vamos relembrar. Aplicamos a regra da potência. Então, esse elemento, né? A potência, menos 2 sobre 3, vem à frente do x, e menos 2 sobre 3, nós subtraímos uma unidade. Eu fiz uma colinha aqui do lado, né? O mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é o próprio 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 2. Menos 2, nós temos o próprio menos 2. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes o menos 1 é o menos 3. Então, menos 2, menos 3 dá menos 5. E na parte de baixo, a gente resta aí o 3 positivo, tá? Deixa eu só fechar aqui as abas para não ficar pitando.
Continuando aqui. Então, nós temos que a função derivada é menos 2 sobre 3, multiplicado por x elevado a menos 5 sobre 3. Então, ela já foi derivada, certo? Mas, como eu disse, agora nós temos que voltar ela na forma de raiz, como ela estava lá no início. Então, primeira coisa, ó, esse x elevado a menos 5 sobre 3, nós vamos passar ele para a parte de baixo. Quando a gente envia ele para a parte de baixo, ele vai com o sinal o sinal positivo. Agora, quando ele chegar aqui na parte de baixo, a gente vai converter ele para que ele atenda com a potência, né? Representada na forma de raiz. Então, eu tenho que sair da forma de potência e passar para a forma de raiz. Então, vamos lembrar, ó, o 5, que está na parte de cima da fração, ele se mantém, que ele significa que ele é a potência do próprio x. O que está no denominador vai ser o valor da minha raiz. E aí, a gente tem a nossa derivada aplicada, né? Que no caso aqui é a nossa regra do múltiplo constante, tá? E a aplicação neste outro caso, que nós também temos um múltiplo constante, né? Mas esse múltiplo constante é o número 1, mas só para a gente revisar aí, quando nós temos ela na forma de raiz, temos que passar para a forma de potência, fazer a derivada e depois voltar da forma de potência para a forma de raiz. Bom, a próxima regra que nós vamos estar vendo é a nossa regra só um instantinho, que fechou a página aqui. Só um instantinho, pessoal. Bom, a próxima regrinha que nós vamos ver é a regra da cadeia, tá? Essa regra da cadeia, nós não aplicávamos ela anteriormente, tá? Então, normalmente, o que nós estávamos desenvolvendo é que quando nós tínhamos uma função que ela era elevada a uma potência, então aqui a gente tem 2x menos 7, né? A gente tinha feito elevado ao quadrado. Então, o que a gente fazia? Normalmente, a gente aplicava distributiva, e aí aplicava o conceito de derivada com a regra da potência, certo? Mas percebam que acaba sendo um pouquinho inviável quando a gente tem potências maiores que 2. Né? Imagina aplicar distributiva nisso daqui 3 vezes, então acaba sendo um pouquinho inviável. Então, para isso, existe a nossa chamada regra da cadeia. Tá? A regra da cadeia, ela consiste no seguinte, tá, pessoal? A regra da cadeia, nós vamos pegar a nossa função e nós vamos aplicar o conceito de derivada aqui na parte da potência. Então, ela tem alguns detalhes um pouquinho diferentes, tá? Então, quando essa potência, nós tivermos uma função que está elevada a uma potência, nós vamos pegar o valor da potência, trazer à frente da função, e essa potência a gente subtrai uma unidade, tá? Mas não é somente isso que a gente faz neste caso. Nós vamos aplicar a derivada na função que está dentro do parênteses, tá? Então, a gente aplicou esse conceito nessa parte externa. Então, o 3 a gente trouxe aqui na frente da função e subtraiu uma unidade. E a gente deriva a parte interna, que seria o 2x menos 7, tá? Então, a derivada de 2x menos 7, como o menos 7 é uma constante, a gente já sabe que a derivada de uma constante vale 0. A derivada de 2x, né? Quando a gente deriva o x ele está elevado a 1. Quando a gente desconta uma unidade, ele fica 0, né? Então, vai ficar x elevado a 0 é o próprio 1. Então, 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, toda vez que a gente tiver 2x, a derivada é a própria constante que está acompanhando ele. Então, a gente chegou nisso daqui, ó. 3 vezes 2x menos 7 elevado ao quadrado, multiplicado por 2. Então, esse 2 a gente pode multiplicar por esse 3. Então, a minha função derivada vai ser 6 multiplicado por 2x menos 7 elevado ao quadrado. Essa é a minha função derivada, seguindo o procedimento da regra da cadeia. Agora, a gente vai usar um outro exemplo, tá? Para aplicar aqui a nossa regra da cadeia.
Nesse outro exemplo, pessoal, nós temos 9x mais 2 elevado a 2/3, tá? Então, a gente vai aplicar o mesmo processo. O 2/3 vem à frente da minha função, e essa potência a gente subtrai uma unidade. Eu deixei uma colinha aqui, ó. 2/3 menos 1. Então, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, o próprio 2. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1, menos 3. Então, a gente tem 2 menos 3 dá menos 1. Então, a gente tem menos 1 sobre 3. E a gente aplica a derivada somente na parte interna, aqui dentro do parênteses, que seria 9x mais 2. O 2 é uma constante e a derivada de 9x é o próprio 9, tá? Então, a gente tem 2/3 multiplicado pela função, multiplicado por um 9. Então, eu fiz um processo de simplificação aqui, tá, pessoal? 9 dividido por 3 dá o próprio 3. 3 vezes 2 dá 6. E a gente tem aqui o desenvolvimento dela. Percebam que aqui ela está na forma de potência, tá, pessoal? Então, como ela está na forma de potência, e essa potência ela é negativa, né? A gente pode fazer o quê? Converter ela na forma de fração. Então, como que eu converto? Que isso tudo aqui vai para a parte inferior, tá? Então, só fica na parte de cima esse elemento que está multiplicando, que é o 6. Toda essa região aqui vai para a parte de baixo, com o sinal positivo. E aí, a gente também pode converter ele na forma de raiz, né? Então, se o numerador da minha potência é o número 1, significa que 9x mais 2 está elevado a 1. E se o denominador é 3, então significa que é uma raiz cúbica, beleza? Vamos para mais um exemplo de fixação, né, dessa regrinha. Aqui nós temos 25 mais x ao quadrado. Então, aqui a gente tem um pouquinho diferente, né? Agora, a gente tem o x ao quadrado dentro do nosso elemento que vai ser derivado. Elevado a menos 1 sobre 2, né? Então, primeira coisa, esse menos 1 sobre 2 vem à frente e a gente desconta uma unidade de menos 1 sobre 2. Perdão, menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2, menos 1, a gente aplica aqui e a gente chegou no menos 3 sobre 2, certo? E vamos derivar somente a parte de dentro. Então, derivada de 25 é 0 e derivada de x ao quadrado, vamos lembrar que o 2 vem na frente, né? Aplicando a regra da potência. Então, a gente tem uma derivada de 2x, tá? Então, eu tenho menos 1 sobre 2 multiplicado por 25 mais x ao quadrado elevado a menos 3 sobre 2 multiplicado por 2x, tá? O 2 com o 2 aqui, eu cancelei, né? Eu simplifiquei. E o x vezes o menos 1 ficou o menos x. Como essa potência aqui, pessoal, ela é negativa, eu envio ela para a parte de baixo e deixo com o sinal positivo. E da mesma forma, converto ele para a forma de raiz. Como o numerador da potência é 3, significa que 25 mais x ao quadrado está elevado ao 3. E como o denominador é o 2, significa que ela é uma raiz quadrada, tá? Gente, não tem necessidade de mostrar esse 2 aqui, tá? Eu acabei colocando ele, mas para não riscar e ficar borrado, tá? Mas o 2 ele não precisa aparecer, a gente já subentende que é uma raiz quadrada. E para finalizar essa nossa parte da aula, nessa terceira aula, nós temos a regra do produto, tá? A regra do produto, pessoal, a regra do produto ela é um pouquinho diferente, tá? Ela compreende uma situação que nós temos duas funções sendo multiplicadas. Então, a gente chama a primeira de f de x e a segunda de g de x. A gente dá um nome para elas, né? Então, é uma situação que nós temos duas funções sendo multiplicadas. Então, nesse caso, ao invés da gente aplicar a distributiva, né, para desenvolver a derivada dela, a gente pode aplicar a regra do produto. E o que diz a regra do produto? A regra do produto diz o seguinte, que a derivada da função x multiplicado pela função g, ela é o seguinte, a gente pega a função x, multiplica pela derivada da função g, soma com a função g e multiplica pela derivada da função x. Então, a gente faz essa continha aqui, tá, pessoal? De pegar a primeira, multiplicar pela derivada da segunda, pegar a segunda e multiplicar pela derivada da primeira, tá? Parece um pouquinho complexo, mas vocês vão ver aí que é bem tranquilo, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Esse exemplo aqui, pessoal, ele não é tão difícil, né? Por ser a primeira função, que é o 2x, e a segunda ser x ao quadrado mais 3, ela não ser muito grande, a gente poderia aplicar a distributiva e derivar de forma mais simples.
Mas pela regra do produto, a gente pode aplicar esse outro conceito. Então, como que a gente deriva? Pela regra do produto, vamos voltar aqui, ó. A primeira função a gente repete. Então, a primeira função é 2x. Então, eu repeti. Eu multiplico pela derivada da segunda parte. Então, eu vou derivar a segunda. Então, d de x, d sobre d de x da segunda função. Vou somar com quem? Eu vou somar com a segunda função, ó. Só representei ela. E multiplico pela derivada da primeira, que é a derivada de 2x. Desenvolvendo a derivada agora, ó, então o 2x eu vou repetir e eu vou derivar essa parcela. Sabemos que a derivada de 3 é 0 e de 2x de x ao quadrado é o próprio 2x. Então, a gente tem 2x vezes a derivada disso daqui. Então, a derivada disso daqui é o próprio 2x. Vou somar com a parcela, né, da segunda função, que não foi derivada, e vou multiplicar isso pela derivada de 2x. A derivada de 2x é o próprio 2, então a gente chegou nessa parte aqui. Então, eu vou desenvolver aqui agora, ó, 2x vezes 2x, ó, então 2 vezes 2 dá 4, x vezes x, x ao quadrado. E aí eu tenho essa outra parcela que eu posso aplicar distributivo, então 2 vezes 2x ao quadrado e 2 vezes 3, que vai me resultar em 2x ao quadrado mais 6. Percebam que aqui é x ao quadrado e aqui é x ao quadrado, então a gente pode somar essas duas parcelas, tá? Então, tenho 4 e tenho 2, então a gente tem 6x ao quadrado, mais o próprio 6. E aqui agora a gente tem um outro exemplo para a gente finalizar essa etapa da nossa aula, com a primeira que a gente vai chamar de primeira função e a segunda função, tá? Aqui, aplicando o conceito de regra do produto, a gente repete a primeira função e deriva a segunda. Repito a segunda e derivo a primeira. Então, eu vou repetir a primeira aqui. Quando eu for derivar a segunda, ó, o 5 é 0 e a derivada de 4x é o próprio 4. Na segunda parte, a gente repete a segunda função e deriva a primeira. Derivando 3x é o próprio 3 e derivando 2x ao quadrado, lembrando que o 2 vem na frente, ele fica 4x. Então, a gente tem isso como derivada da nossa função pela regra do produto. É claro que a gente pode desenvolver ela melhor aqui. Então, 4 eu multipliquei pelo 3x, que deu 12x. O 4 vezes o menos 2x ao quadrado, deu menos 8x ao quadrado. E aqui eu vou aplicar a distributiva. Então, 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes menos 4x dá menos 20x. 4x vezes 3 dá 12x. E 4 vezes 4x, né, dá 16x ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer para finalizar aqui, ó? Menos 8x ao quadrado, eu posso somar com o menos 16x ao quadrado, porque eles têm a mesma potência, né? Então, eles estão todos x ao quadrado, que a gente vai resultar em menos 24x ao quadrado. O 12x eu vou subtrair do 20x e vou somar com 12, então esse 12 com 12 anula, vai sobrar só o 20x e o 15. Então, a gente pode dar uma simplificada aqui e a gente tem a aplicação aí da nossa regra do produto.